Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. E a palavra shalom hoje tem um sentido especial, de paz, de muita paz. Mas essa paz muitas vezes é atrapalhada, confundida, de certa maneira perdida. E eu estou dizendo isso porque nos próximos dias estaremos celebrando três datas que são desafiadoras. Yom HaShoah, que é o dia da lembrança da loucura que aconteceu durante o nazismo, onde 6 milhões de nossos irmãos foram simplesmente mortos por serem Yehudim, filhos de Israel, judeus. Isso acontecerá no dia 23 para 24 de abril, no calendário gregoriano. Logo em seguida, nós teremos Yom HaZikaron, o dia pela lembrança daqueles que caíram nas guerras de Israel em sua defesa. E isso é no dia 29 para 30 de abril. E, finalmente, no dia 30 para o dia 1º de maio, será Yom Ha'atzmaut, o dia da libertação, o dia da independência de Israel. E eu queria começar dizendo para vocês de que, no decorrer do tempo, e nós acabamos de celebrar Pesach, aonde vimos que o povo de Israel foi escravizado pelo simples fato de que eles seriam muito mais numerosos que nós e numa guerra se voltariam contra nós. É o que o faraó disse. E ele então tomou uma providência, mandou matar todas aquelas crianças que nascessem. Deus faz o julgamento e mata todos os primogênitos do Egito. Logo em seguida, nós nos lembramos de Amã, que queria exterminar o povo de Israel, porque simplesmente Mordecai não queria se curvar diante dele. Aí nós vemos uma sequência de fatos terríveis, a Inquisição, os pogroms e tudo aquilo que veio até o Yom HaShoah, onde nós lembramos do que aconteceu nos campos de concentração, na Polônia, na Alemanha. Horroroso, não era uma coisa humana. E nós chegamos ao famoso 7 de outubro de 2023, onde novamente vimos uma Shoah, aonde simplesmente eles se levantam contra nós pelo privilégio de dizer: vocês são judeus, nós queremos aniquilá-los. E aí então chega o Yom HaZikaron, nos lembrarmos de todos aqueles que caíram para defender Israel. E eu volto para o Tanakh, eu volto para a essência de tudo, aonde na Parashá Lech Lecha, que começa em Gênesis 12 e diz que ora, disse o Adonai a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Mas o versículo 3 é onde eu queria chegar, e por isso eu dou esse contexto. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, eu entendo que a partir desse momento, o mundo inteiro se volta contra nós, porque a partir desta bênção que Deus promete, é que nós teríamos Mashiach, quem é que nos liberta de todas essas loucuras que nós estamos relatando. E eu, para afirmar aquilo que Deus prometeu a Abraão, eu vou para Gênesis 15, no versículo 18, ele diz que naquele mesmo dia fez o Adonai uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, desta forma, não fica dúvida de que Deus deu a terra. Medinat Israel foi dada ao povo de Israel, aos Benei Israel, aos filhos de Israel, porque ele simplesmente amou o povo ao qual ele tinha dado uma promessa. Mas, lamentavelmente, no decorrer do tempo, nós, como povo, nos desviamos de tudo aquilo que Deus queria. Isso acontece logo na saída do Egito, quando o povo murmura contra Deus, e daí para frente nós temos muitas situações onde realmente nós nos confundimos. Ao final do Tanakh, no livro de Malaquias, no capítulo 1, nós lemos que o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó Kohanim, ó sacerdotes,
que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que vos desprezamos nós? Que nos desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Adonai é desprezível. Vejam, nós fomos confundidos, atrapalhados por uma série de maus ensinos, o que é triste. Mas, por outro lado, Deus nunca nos abandonou, tanto assim que nos permitiu chegar até Yom Ha'atzmaut. E neste Yom Ha'atzmaut, especialmente nesta data, nós nos voltamos para o Eterno. Em gratidão por todos aqueles que, de uma certa maneira, deram as suas vidas em função de todas essas loucuras. Cada um daqueles que foram simplesmente humilhados e sacrificados na Shoah. Todos aqueles que deram espontaneamente suas vidas no Yom HaZikaron. Mas nós nos alegramos por saber de que Deus, o Eterno, ele cobre o Medinat Israel, ele cobre toda a terra de Israel com uma sukkot shalom, com uma carpa de proteção. E aqui, então, nós lembramos de que no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, o rei Salomão, ao inaugurar o Bet HaMikdash, o primeiro templo, ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Meus queridos YouTube espectadores, o quanto nós podemos olhar a misericórdia de Deus. Nós vimos isso acontecer quando centenas de mísseis foram lançados contra Israel, mas que pela mão do Eterno foi protegido. Quantas vezes nós queríamos chamar a Deus dizendo: traga de volta, Adonai, tu é que és o Senhor dos exércitos, Adonai de Sebaot, traz de volta os sequestrados. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo isso. Dói no coração ver essas realidades, dói no coração lembrar de cada um daqueles que morreram para defender Medinat Israel. Mas nós olhamos para Deus e dizemos: obrigado, porque mesmo assim tu não retiraste as tuas misericórdias. Que nós possamos olhar para estas três datas, não de uma maneira simplesmente datas de calendário, mas dar um sentido para isso e celebrar com alegria este Yom Ha'atzmaut, porque é um presente que Deus deu para o seu povo na terra que ele prometeu dar. E que todos nós possamos nos voltar para o eterno nosso Criador e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que tu nos destes. E, ao mesmo tempo, olhar para frente e dizer: Baruch Rabá, Beshem Adonai. Bendito seja aquele que nós sabemos que é o Mashiach vivo, que é o Senhor dos exércitos e que ele nos trouxe o seu shalom. Que esse shalom venha encher os nossos dias e nós possamos nos alegrar-nos disso. Em nome de Mashiach Yeshua. Amém e amém.